Olá, maravilhosas! Que delícia estar aqui com vocês em mais um programa Guardiãs do Lar. E eu quero te agradecer mais uma vez por nos receber aí, ó, no sofá da sua casa ou no seu quarto. Eu não sei aonde você está nos vendo, mas muito obrigado por ser esta audiência e também por nos permitir fazer parte da sua vida. Quero que você saiba mais uma vez que esse programa tem total intenção de te ajudar em muitas coisas. E hoje a nossa convidada especial, que depois eu vou apresentar para vocês, vai te ajudar a ser uma pessoa mais disciplinada, encontrando a sua força que já está dentro de você. E não esqueça de comentar no canal do YouTube se você está gostando, alguma pergunta que você tenha ou até mesmo uma sugestão de tema. Lígia, traga tal convidado aqui que a gente vai atrás. Eu e a minha equipe maravilhosa que está aqui. Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Preparada? Está aí com papel, está aí com a caneta na mão, está aí com uma água, porque a gente precisa se hidratar, né? E lembrando que Jesus, Ele é a fonte da água da vida. Então, tem alguma área na sua vida que está seca, está precisando assim de ser regada? Lembre-se de regar na água certa, que é Ele, a presença dEle. Deixa eu te falar, isso tem uma palavra aí para alguém que está me assistindo. Às vezes você se sente como uma árvore que não vai dar mais fruto. Talvez as folhas já estão caindo dos galhos e você fala, para mim não tem mais jeito. Eu vou te falar, aprofunde as suas raízes na água da vida, porque a água sempre vai passar ali embaixo da terra. Encontre esta água e você vai encontrar na intimidade, que quando você encontrar, você realmente vai dar frutos novamente. Calma, tudo é um tempo, tudo é uma estação, tá bom? Então vamos juntas, isso nem é o tema do programa de hoje, hein? E o programa de hoje é Encontrando um Lugar de Força. Uau, vamos lá? Em 1 Coríntios 12, 16 diz assim, ó, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Lígia, que força, que lugar de força é essa? Então nós vamos aprender juntas, porque sim, minha querida que está aí do outro lado da tela, você é forte. Existe um poder dentro de você que talvez você ainda não sabe. E este poder vem de Jesus. Vem da presença do Espírito Santo que aciona todos os seus músculos, todas as moléculas, todas as células e te faz uma mulher empoderada. E este é o verdadeiro empoderamento feminino, sabia? Então vem com a gente. Qual é a força da sua vida? Por diversas vezes nos encontramos em situações de fraqueza, não é? Quem nunca? O que é natural do ser humano. Porém, somos paralisados por não termos um porto seguro. De repente, um lugar de força que nos recarregue e impulsione para a próxima etapa, tirando-nos da paralisia, do medo e da fragilidade. Será que o seu porto seguro já morreu? Será que talvez o seu porto seguro era um emprego? Talvez foi um casamento, talvez foi um filho que você tanto admirava e de repente esse filho está indo para um caminho que você nunca desejou que ele fosse. Então hoje nós vamos encontrar este porto seguro. Você deve conhecer a história de Josué. Conhece? Não? Ah, então tem que ler a Bíblia. Ele foi um homem chamado por Deus como sucessor de Moisés. Eu amo essa história. Escolhido para entrar com o povo na terra prometida. Sua missão antes de tomar posse de Canaã era o quê? Atravessar o Jordão com alguns homens, observar a terra e descansar. Essa era a função de Josué. Moisés, o líder em que o povo confiava, estava morto, o que colocava uma enorme responsabilidade sobre os ombros de Josué. E Moisés, ele foi um libertador escolhido por Deus para tirar o povo lá do Egito. Só que Moisés precisava de homens fortes e corajosos ao lado dele. E quantas vezes você vai reconhecer alguma terra, aquela tal da Canaã, a Bíblia conta que tinham pessoas que pareciam como gigantes,
veio alguns amigos de Josué, vou contar a história um pouquinho para você, tá bom? Só para contextualizar. Voltou abismado e falando, Moisés, esquece essa história de entrar em Canaã. Nós parecemos gafanhotos na mão deles, porque eles são muito grandes, são muito altos, são muito fortes e nós vamos morrer. Quando chega, Caleb e Josué, animados, já isso sou eu na minha imaginação, tá, gente? Não é que tá falando a Bíblia, mas eu na minha imaginação, já afiando a espada, vamos entrar, vamos acabar com todo mundo, porque a terra emana leite e mel, a terra é maravilhosa, tudo naquela terra é gigante, tudo aquilo ali é maravilhoso, é a terra que Deus nos prometeu. Como é que está a sua visão? Você se encontra e se acha como uma gafanhota, uma pessoa pequenininha que não tem nada para oferecer? Então é melhor desistir de lutar ou você ver uma oportunidade na crise? Fica aí para você, né? Meditar junto comigo. Vamos voltar aqui. Porém, ele encontrou uma palavra de força na qual se apoiar, a palavra do Altíssimo. Isso é Josué, tá bom? Qual foi a palavra? Não foi eu que te ordenei? Eita! Seja forte, corajosa, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é uma palavra, uma promessa. Vou te dar uma dica de tática de guerra, tá bom? Que de Lígia para você. Muitos momentos da minha vida eu preciso lembrar das promessas de Deus. Ai, Lígia, você não sabe na sua cabeça? Eu sei. Mas às vezes a dor, ela toma conta, ela vem tomando conta, a adversidade. E a única coisa que a gente consegue enxergar, muitas vezes, é a frustração. A única coisa. Isso acontece comigo, com você, com todo mundo. E se a pessoa falar, nunca aconteceu isso comigo, você pede para essa pessoa orar por você e falar, receba essa unção. Mas geralmente acontece isso. Então você vai pegar versículos como esse, você vai escrever esse versículo, vai colocar em pontos estratégicos dentro do seu lar, porque você é o quê? Uma guardiã do seu lar. A guardiã do seu lar está sempre atenta. O que eu posso fazer dentro do meu lar que compete a mim para guerrear? Não é tomar o lugar do seu marido, tá bom? Não é tomar o lugar de outra pessoa, mas o que compete. Então, você vai pegar esses versículos, como esse, por exemplo, e colocar. Eu, particularmente, gosto muito de colocar perto da onde a gente acende luz, nos espelhos, para amanhecer, pá, com aquele versículo. E olha esse, anota aí, Josué 1:9. Não foi eu que te ordenei, seja forte e corajosa, não tenha medo, nem fique assustada, porque o Senhor Deus estará com você por onde quer que você andar. Essa é uma promessa que você tem que dizer para você mesmo todos os dias. 3 vezes ao dia, quatro vezes ao dia, quantas vezes for necessário. Sabe por quê? O inimigo da nossa alma, ele veio para matar, roubar e destruir. Não adianta que ele vai baixar a guarda porque você está posicionado em Deus, ou porque, nossa, tem tanta gente para azucrinar, por que o inimigo vai azucrinar você, querida? Vai. Eu gostaria de te dizer que não vai, não. Acontece, mas acontece com todas nós. E aí, quando você tem a promessa, a palavra escrita, falada na sua boca, isso vai se tornando uma realidade. Já falei aqui, vou repetir, já falei em outros programas, né? Você, mulher, é uma geradora de vida ou morte. Se você tem um útero aí, ou não mais, mas saiba que Deus nos deu esse útero para gerarmos a atmosfera do nosso lar, a atmosfera da nossa casa. Então, como não lembrar das promessas? Porque não precisa nem fazer força para lembrar o quanto você está cansada, desgostosa, aflita, não é verdade? Pergunta como é que eu sei disso. Aqui é vida real que fala, né? Não é Lojas Maristas, mas é de mulher para mulher, gente como a gente, né? Então vamos lá. Quando esse encorajamento veio sobre o coração de Josué, algo mudou. Sua atitude se tornou diferente e o posicionamento, hein? Ó, penso eu, tá bom? Vem aqui comigo, realiza comigo. Posicionamento, ele estava até meio assim. Aí ele lembrou, seja forte e corajoso. A postura até mudou. Existe um livro, posso dar essa dica para você, que chama O Poder da Presença
Amy Cuddy que fala. Ela é uma neurocientista e ela fala o quanto que o posicionamento muda, o quanto que a presença, você estar presente nos ambientes muda toda a conexão com as pessoas. E o que você pensa sobre você muda o seu posicionamento até ao sentar numa mesa. Então eu penso na minha cabeça que Josué até se posicionou como um homem forte, um homem corajoso, porque não tem como ser corajoso encolhido. Tem como, meninas? Não tem como. Então, bora lá, já levanta a cabeça, já fica com a coluna mais ereta. É metida? Ela é metida? Não, ela é posicionada. E logo deu um passo em direção ao cumprimento da promessa. Porém, existe um contexto que o possibilitou encontrar força por meio de uma situação de grande pressão. E quando reflito sobre essa história, encontro algumas chaves essenciais para agirmos como Josué. A primeira chave é alinhamento. Josué era um homem sábio e tinha consciência da sua identidade em Deus. Ele possuía uma missão no meio do povo no deserto e a cumpria plenamente, fazendo-se se destacar diante de todos aqueles homens. Existe um poder quando você alinha suas forças e as suas fraquezas com sua missão. Como assim, Lídia, alinhar a fraqueza? Nós vamos falar sobre isso. Uma pessoa que reconhece isso e está nos eixos dos céus, transforma a sua fraqueza em força. Existem coisas que você realmente vai ser mais fraca do que uma outra amiga e está tudo certo, graças a Deus, porque você é a única mulher. Não existe mulher igualzinha a você, não existe. E a sua fraqueza, você entrega essa vulnerabilidade nas mãos do Senhor e Ele transforma isso em força. Isso é muito maluco pensar nisso, sabe por quê? Isso acontece com Jesus, onde você entrega a sua fragilidade e é na sua fragilidade que Ele vem e trabalha e faz da sua dor, mulher, sabe? Aquele momento que você fala assim, não quero que ninguém saiba dessa história, por favor, esconde isso. E Ele fala assim, não, eu quero mostrar essa sua fraqueza para mostrar que eu sou forte em você. Qual tem sido a sua fraqueza? E aí Josué alinhou aquilo que ele era forte com aquilo que ele era fraco. E os dois, alinhados, seguiram em rumo para o reino, para alcançar e conquistar aquela cidade prometida. A segunda chave para encontrar forças é a consciência. Não foi por acaso que Deus chamou Josué, não foi. Ele já estava envolvido no propósito, consciente de que a terra era deles. Que, no entanto, quando ele foi visitar a terra, ele nem para os gigantes que haviam lá, ele olhou para o leite, para o mel que emanava daquela terra. Então, ele tinha consciência de quem ele era. Mulher, você tem consciência de quem você é? Você tem consciência de que você é filha amada, em primeiro lugar, filha amada de Deus? Você tem consciência? Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, as situações da vida vêm, parece que pega a gente, moe, amassa e fala assim, não existe mais nada em mim que sobrou. Eu vou te falar, o inimigo muitas vezes ele vai colocar um questionamento dentro de você sobre identidade, que você esqueça quem você é. Mas neste programa eu preciso ressaltar a sua identidade em Jesus. Você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que você tem, você só é filha amada de Deus. E Josué, ele conseguiu descansar quando ele viu aquela terra prometida. Você tem consciência de quem você é? Então eu quero te pedir, se você não tem, se você tem, continue fazendo isso. Pergunte para Jesus, Jesus, quem eu sou? Me mostra como o Senhor me olha. Não como os outros veem, mas como o Senhor me vê. O que o Senhor está vendo quando olha para mim? Eu não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Ele vai te mostrar o quanto você é querida, o quanto você é amada. E seja lá o que você pecou, seja lá o de errado que você fez nessa vida, mulher. Ele vai olhar para você, porque sobre você tem o sangue de Jesus te cobrindo. E quando esse sangue passa sobre você, minha querida, quando Deus te olha, o seu Pai, Ele vê acima de tudo o sangue de Jesus. Ele te vê pronta, purificada. Então, por que ainda continuar andando como uma escrava?
Por que ainda continuar vivendo como uma pessoa que peca, que erra, que não vale nada? Ei, querida, deixa eu te falar outra coisa. Mulheres que têm período de menstruação, sabe? Aquela TPM que fica para baixo, fica entristecida. Tá tudo bem, é um período que você tem, mas não se deixe deprimir desse jeito. Se permita ouvir o que ele tem para te dizer, até mesmo nesse período que a força física para muitos até vai embora. Nem tenho força de fazer nada direito, tenho tanta dor, tanta cólica. Depois a gente vai aprender, não nesse programa, mas no próximo. Ter cólica é normal, será? A gente vai trazer uma médica aqui para falar sobre isso. Está me entendendo? Então preste atenção e o Senhor Jesus vai te mostrar. Então Josué, ele tinha consciência. No tempo em que Moisés havia enviado homens para espiar a terra, somente Josué e Calebe tiveram consciência de que deveriam avançar, pois havia uma promessa de Deus para o povo. Quando você está consciente de quem você é e onde está, tem capacidade suficiente para identificar a força da sua vida. Olhe para dentro de si mesma e encontre certezas que vão te guiar para adiante. Água parada da dengue. E agora a dengue começou a voltar, porque antes era só uma outra doença que a gente ouvia dizer, né? Esses dias me pediram oração porque estava alguém com dengue. Eu posso confessar para vocês, eu falei, graças a Deus, já está surgindo outras doenças, porque de uma única doença não aguentava mais orar sobre isso. De verdade, assim, ó, falando francamente com vocês. Água parada da dengue, então você mexe, começa devagar, vá no seu ritmo. Não é no ritmo de qualquer outra pessoa, é no seu, é da sua forma, mas comece a se movimentar com pequenas ações e você vai implementando isso no seu dia a dia. Clareza de onde você está, para onde você quer ir e dos impactos das suas decisões. Quando você começar a fazer isso, o Senhor vai começar a te revelar tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua casa, tudo que Ele tem para fazer na sua vida. Deixe Jesus te mostrar. Troque os óculos da escassez. Troque as lentes da dor para a lente dele, do nosso Pai. Identificar a força da sua vida também irá exigir coerência. Existe uma atividade sobrenatural em nossa fé e nossas ações. Isto quer dizer que quando agimos de acordo com o que cremos, o milagre acontece, como aconteceu com Josué durante a sua vida. E vou te falar, você tem muito medo? Tem muito medo? O medo é a fé ao contrário. Tudo aquilo que você acredita demais, isso vai acontecer. Então, neste programa, eu quero te pedir, seja uma mulher de fé, mas de fé daquilo que você pode fazer daqui para frente. Cuidado com o medo, não tenha medo. Quando você começar a se perceber com muito medo, clame o sangue de Jesus e troque logo essas lentes, tá bom? E o Edilson já disse que está na hora do intervalo, então a gente vai dar um intervalo para chamar a nossa linda convidada. Mas antes, ó, aquela água para se hidratar de dentro para fora. Lembrando que Jesus, ele é a nossa fonte de água viva. Eu te espero depois do intervalo. Tchau! E nós voltamos então do intervalo com uma mulher maravilhosa. Eu quero que vocês conheçam ela e depois ela vai falar um pouco sobre o trabalho que ela faz com mulheres, que chama Discipline-se. Mas antes disso, eu quero conhecer ela como pessoa, quero que vocês conheçam a história dela. Então, eu quero chamar aqui a linda Thaís. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o convite de sentar a esta mesa e compartilhar um pouco da sua história conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Essa mesa tá maravilhosa, hein? Tá, e é de verdade. É de verdade, Tudo né? de verdade. Eu sempre fiquei pensando se na televisão eu podia comer o que tava lá. Nós vamos comer depois. Olha, gente. Porque, meninas, a gente toma um cafezinho de verdade depois. Tem um cafezinho fresquinho aqui, que eu mesma vou fazer com essas mãozinhas. Que honra. Ai, meu Deus, que honra. A honra é toda minha. Thaís, me conta. A gente se conheceu já há algum tempo, né? Lá, em São José, no evento que nós estávamos. Uhum. E quem é a Thaís?
Essa pergunta eu acho ela tão emblemática, né? Às vezes nós falarmos de nós mesmas Sim. é algo tão profundo porque a gente pensa, nossa, quem eu sou? Eu sou tantas coisas. Isso. E eu já fui e vou ser tantas coisas, né? Então eu estou mãe de crianças pequenas agora, mas não vou ser mãe de crianças pequenas para sempre, por Passa exemplo, rápido. né? Então, daqui a pouco talvez serei avó e tantas Deus coisas, né? Mas eu sou esposa, sou filha, sou amiga, eu tenho 2 filhos pequenos, sou casada há 11 anos. Ai, que delícia. Tenho um menino de 4 anos, fez ontem. Ah, aniversário. E o maiorzinho tem 7, o Theo e o Noah. Que lindo nome. Eu amo nome pequeno, assim, Nossa, amo. amei. Theo e Noah. Theo e Noah. Um beijo pra vocês. Beijo, filhos. Tem uma cachorrinha Zoe, que nós Adoro. adotamos há 1 ano, mais ou menos. E trabalho, né, com a internet, sou influenciadora digital. Sou idealizadora e realizadora do programa Discipline-se. Tenho um podcast para que mulheres legal, chamado adoro. Trocas. Sou eu e mais 2 amigas. Que legal. Então a gente fala do cotidiano, da vida da mulher, assim. É o primeiro podcast do Brasil feminino com tradução em Libras. Que legal. A gente fez questão Nossa, que tivesse. muito. E vocês gravam isso em São Paulo? Uma mora em Belém, a outra no Rio Grande do Sul e eu em São Paulo. Então E a gente aí? grava via Zoom, né, Zoom. na internet. E aí a gente disponibiliza no YouTube para que tenha as traduções e também nas plataformas de áudio. Ai, que legal. Muito legal. E tenho também uma empresa chamada Cis Naturais, que é a do Shots. Sim. E aí a gente tem um shot da libido, mulherada. Isso é muito legal. Eu quero que você fale um pouco depois sobre ele. Sim, e é 100% natural. Surgiu durante a pandemia, porque nós tivemos Covid lá em casa. Vocês tiveram? Tivemos eu, meu marido e o pequenininho, o maiorzinho não. O pequenininho é o Noah? O Noah, na época ele tinha uns 2 anos e meio. Sei. Aí despachei o maiorzinho depois de testado para casa dos avós e ficamos em casa. E aí, como mãe, né, a gente tem essa figura na nossa casa de trazer a nutrição, a proteção. Então eu falei, eu queria algo natural que pudesse elevar a imunidade da galera lá de casa, né? Muito legal. Dos meninos e tudo. E aí eu encontrei esse mundo dos shots naturais, estudei, fiz curso, etc. E descobri que eu podia ir além da imunidade. Foi Que quando legal! eu desenvolvi o da libido, da TPM. Então é recente, praticamente. É tudo muito recente. Eu comecei a trabalhar, eu fiz uma pivotagem. Eu pivotei de carreira há uns 2 anos. Você estava como antes? Eu trabalhava com o meu marido no ramo de decoração. Ele é nessa área que É vocês nessa área de trabalhavam? decoração. Que legal. E aí ele trabalha ainda, né? A gente tem essa empresa há 14 anos. E eu, depois que tive o meu segundo filho, para estar mais próximo a eles, porque a empresa exigia muito de mim, para você ter ideia, no meu primeiro filho, eu voltei de licença maternidade com 20 dias. Eu sei como é isso. E levava o bebê conforto, colocava ele aqui do lado, dava uma empurradinha com o pé, atendia o cliente aqui, dava uma papinha aqui, assinava um documento. Entendi. E me exigia muito de mim e, consecutivamente, deles, né? Já teve vezes de eu ir dar vacina no meu filho e ter que voltar para a empresa, ele ficar ali quietinho, com febrinha, e eu ter que trabalhar, né? E aí Existem momentos e momentos, né, Thaís? Existem, eu sempre falo que existem estações. A nossa vida, ela é dividida por estações. A natureza, Deus trabalha assim. Sim. Então, essa era uma estação. Legal. E aí eu pivotei, né, de carreira e comecei a trabalhar com o digital, ainda muito sem saber direito o que eu iria fazer, porque uma amiga minha, eu fiz um vídeo para a igreja, Legal. para o Dia das Mulheres, e uma amiga que era produtora de TV virou para mim e falou, você é um desperdício. Uau. Porque o vídeo ficou muito bom e ele realmente teve um alcance muito bom. E eu falei assim, como assim um desperdício? Ela falou, você consegue falar com a câmera, você fala tem bem, desenvoltura. você tem desenvoltura, você tem conteúdo, você tem coisas aí dentro que precisam sair. Uau. E foi quando eu comecei a trabalhar, então, com a internet. Desde então, eu tenho, graças a Deus, colhido frutos de transformação na vida das mulheres. Que bênção, que bênção. E como que foi essa transição de carreira, praticamente? Foi isso que você fez? Para o maridão, como foi encarar isso? Foi bem desafiador, não foi uma tarefa fácil. Não. Primeiro porque eu estava acostumada a estar com ele, então ele tomava as decisões mais empresariais e eu era o suporte. Entendi. Eu era a auxiliadora, então eu trabalhava toda a parte administrativa e etc. Planilhas. Né? Planilhas, mesmo não sendo nada boa nisso, isso. mas eu me precisava desenvolver, fazer porque, exato. isso. Entendo. Eu sou super criativa, eu sou da criatividade, da inovação, do desenvolver.
E me vi atrás de uma planilha, mas foi o que nos sustentou por muitos anos. Então, se é o que eu tenho hoje, eu vou ser boa nisso. Uau. Esse sempre foi o pensamento que eu tive em tudo. Eu vou ser boa no que eu tenho na minha mão até eu ter algo melhor, até eu ter algo que realmente eu queira viver, né? Legal. Mas foi uma transição muito difícil. Eu falava, será que ele vai dar conta? E aí? Será que eu vou dar conta? De sair do controle, porque querendo ou não, você estava saindo do controle. Eu estava gestante de 8 meses, então eu estava realmente com nada no meu controle. Uau! Então existe a zona do conforto, que vai para a zona do medo, e eu chamo a zona da ação, né? Eu sempre falo para todo mundo, se coloque voluntariamente em zona de desconforto. Isso. Quando a minha vida está parada demais, eu voluntariamente me coloco em algumas zonas de desconforto. Então, recentemente, eu mudei de academia. Então, eu fazia uma academia, estava tudo muito confortável, já sabia o horário das aulas, os horários... Aquela rotina de segurança. Me coloquei numa zona de desconforto. Fui para uma academia, fui fazer algo novo, fazer natação, eu não sei nadar. Ai, que então, legal. eu fui fazer natação, eu coloquei minhas crianças na natação, fui fazer inglês. Voluntariamente, eu falei, tá muito confortável, eu vou me acostumar com esse lugar. Vamos arrumar um problema? Adoro. Gosta de resolver um problema. Sou criativa, adoro. preciso resolver um problema. Então, eu fui arrumar uns problemas para mim. E aí, a adaptação de uma nova rotina, ela traz um desconforto. Total. Mas existe uma zona de medo. E aí, eu passei por essa arrebentação. Eu sempre falo que numa arrebentação, para a gente não morrer afogada, a gente tem que continuar nadando. Total. Então, toda a nossa vida existem zonas de arrebentação e nesse lugar a gente só pode nadar. O braço vai doer, a gente vai ficar cansado, porque ou você morre afogado ou você vai ficar voltando para a praia o tempo todo. E aí você tem que voltar porque você quer ver o mar calmo, você quer ver o que tem depois disso. Então, eu passei esse inverno e foi quando o Senhor começou a me reconstruir. Uau! Porque então eu era mãe de 2 meninos, eu passei um problema muito sério na gestação do Noah. O meu sonho era ter uma menina. Era o sonho da minha vida, era ter uma menina. E na primeira ultrassom do meu segundo filho, eu tinha muitas profecias que ele era uma menina. Uau! Muitas. Tá. Na primeira gestação, na primeira ultrassonografia, na segunda, né? Que foi na mesma período de gestação e com a mesma médica que eu fiz do meu primeiro filho, e ela falou que era um menino. Nessa ela falou 80% de chance que é uma menina. Lígia, eu ficava assim, cara, eu carrego uma menina no meu ventre. Uau. Eu andava assim, eu falava, eu carrego uma menina na minha barriga. Uau, mas eu ficava assim. A minha sogra já preparava as coisas do chá de bebê. Sério? Porque o meu filho pequenininho falava, mãe, é a bailarina. Uau! Era uma menina. Uau! Fomos para a segunda ultrassom. De repente eu vejo uma coisa estranha ali. A ultrassom a gente não entende direito, né? Uns borrões. Aí ela, vamos falar disso depois, porque era a mesma médica. Entendi. Aí ela falou assim, é um menino. O meu pequenininho, ele tinha 3 anos na época, ele falou assim, não, é a bailarina. Não, é uma menina. Ele ficou muito bravo. Decepcionado. Frustração. E eu entrei em luto. Uau! Ela já tinha nome. Uau. Ela já estava dentro da minha casa. Ela já estava ali, ela já era presente ali, na família. Ela tinha nome, já tinha ganhado presentes. Qual era o nome? Ana. Então, ela já tinha presente. Meu Deus. E aí eu entrei em luto, mas eu não sabia que eu estava enlutada. E eu chorava. E o meu marido não sabia mais o que fazia. E aí nós fomos a um restaurante com meu filho, falou, vamos escolher o nome do bebê, porque aí você se conecta mais com ele. E aí o Theo escolheu o nome. O Theo escolheu Noah. Ai, que lindo. E o que significa? Amigo de Deus. Uau. E Theo significa Deus. Meu Deus, então o Theo, amigo de Deus, é meu amigo. Ai, que lindo. E aí, só que... Mas o Theo pensou nisso? Não, o Theo é 3 aninhos. A gente deu algumas opções para ele. Tinha Tito, Ben, Tom e Noah. E aí ele escolheu Noah. Nomes sempre pequenininhos. É verdade. E ele escolheu Noah. Só que foi um período muito difícil para mim. Eu não aceitava. Eu não aceitava Noah. Eu não falava nem para as pessoas que era um menino. Eu não tinha coragem. Eu fiquei realmente envergonhada. E olha como que é uma coisa muito intrínseca, né? Muito pessoal, muito peculiar. Era um sonho meu que estava sendo frustrado ali. Uau. E não tinha como reverter, não tem como viver esse sonho de novo. Nunca mais eu vou estar grávida de novo do segundo filho, né? Do segundo, Então, não era um sonho que eu vou correr atrás e vou fazer ele acontecer. Não, ele era um sonho de Deus. Uau. E aí eu me frustrei muito. Chegou a ficar com depressão? Não, mas eu cheguei a ficar uns dias sem levantar da cama. Uau. E o meu marido ia para a igreja e tudo. Vamos. Não quero ir.
Não quero ir. Eu não sei porquê, mas era uma vergonha que eu tinha de falar para as pessoas, olha, eu menti, não é mais uma menina. Porque eu já tinha falado para todo mundo. Entendi. Era como se eu, na minha insignificância, tivesse falhado. Só que não estava no meu controle. Não está no seu controle, exatamente. Nunca E aí, esteve. nunca esteve. E aí, conversando com você, eu medito sobre isso, né? O quanto que é desafiador para nós reconhecer que não está no nosso controle. Sim. E é como se fosse um erro mesmo, né? Mas não, tem coisas que realmente é uma escolha, o erro é nosso, mas tem coisas que vem direto do coração de Deus. Lígia, o propósito de Deus vai custar os nossos planos. Uau. Viver os propósitos de Deus vai custar os nossos planos. Total. Porque o nosso coração é falho. A Bíblia já diz, né? Totalmente. Nosso coração é falho. E então um dia... Só um minutinho. Edilson? Oi. Esse barulho está atrapalhando? Não, pode continuar. Tá. Você volta a pergunta. Não, ela está falando que os planos de Deus é falhos. Aí você continua a partir de... Os planos de Deus. Os nossos planos, né? Isso, vai. Conta. 3, 2, 1. Então, os nossos corações, o nosso coração engana. A nossa mente, ela mente para nós. A mente mente. A mente mente. Aham. E aí, um dia meu marido havia ido para a igreja, levou o meu pequenininho, né? Eu estava lá no quarto e eu comecei a procurar se existia alguma possibilidade da médica ter errado, procurar no YouTube. E se na outra ultrassom, ela ia me falar que era uma menina. Entendi. Eu estava agarrada nessa esperança de que ela errou. E aí eu vi uma mulher falando desse luto pelo Uau. sexo do bebê. E eu falei, cara, é isso que eu tô sentindo, eu tô em luto. E é uma dor. É uma dor, aquela criança... A minha filha, de alguma forma, já existia dentro de casa. O Noah, não. Então, eu rejeitei ele. Uau. E um dia eu fui tomar banho, Aham. já tinha passado algum tempo, e eu falei, Deus, eu não posso viver assim, o meu filho vai nascer. Eu preciso aproveitar essa gestação, eu nunca mais vou estar grávida de novo do segundo filho. No comecinho da gravidez, eu tive um descolamento ovular, eu tive que ficar em repouso. Então, o Noah, ele já veio com algumas batalhas. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande na vida dele, sabe? E aí eu entrei no banho, fui tomar banho e comecei a orar. E comecei a me reconectar com o Noah. E falava, filho, você é desejado. Você foi planejado. Você não foi um erro. E eu comecei a ministrar o meu filho. Enquanto eu ministrava o meu filho, o Senhor ministrava ao meu coração de mãe. Usando a boca. Usando a minha boca. Que Porque lindo. palavras criam estações, movimentos, ambiência. E aí Deus falou uma coisa no meu coração, Lígia, que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, você sabia, filha, você sabia que quando a mãe do Obama estava grávida dele, ela não sabia que ele seria o Obama? Você carrega alguém muito grande no teu útero. Não deixa Satanás roubar o destino dele. Uau, que forte isso. E naquele dia eu me reconectei com meu filho e aí eu postei no Instagram, porque eu não tinha feito que era um menino. Uau. Porque eu não tinha coragem. Entendi. Eu postei lá, falei, é um menino. Nós fomos tão aprovados que Deus repetiu a dose, porque Ele gostou do que a gente está fazendo. Uau. E aí Ressignificou tudo. Ressignifiquei tudo. E o Noah hoje é uma alegria. O Noah, se ele tivesse aqui, você ia estar gargalhando, porque ele é uma alegria. Ele é uma alegria. Ele é o filho da alegria. Que lindo. E poderia ter sido um memorial de tristeza e se transformou em alegria. Que lindo, Thaís. E aí teve o neném, você estava já nessa transição? Como que foi? Eu já estava na transição de carreira. Aí eu me respeitei o meu tempo do resguardo ali. De 20 dias? Não, aí Não? eu Tá. 3 meses. Eu Sério? falei, vou ficar. Ai, que parabéns. Vou parabéns. aproveitar, porque o que eu não pude aproveitar com o outro, eu vou aproveitar com ele. Uau. Ficava de grudinha no sofá, Ai, cheirava o que cabelinho, assistia série, maratonei um monte de coisa. Me permiti. Que lindo. Porque a conexão que eu tive com o primeiro foi muito forte. Eu imagino. Com esse, eu precisava de Criar. processo. Eu precisava de um processo. Bom, Noah é minha alegria, né? Então, aí com os 2 filhos, eu comecei a trabalhar. Aí entrou pandemia. Isso, e aí? E aí entrou pandemia, eu me vi com 2 crianças dentro de casa, um marido, coisas do trabalho, porque aí a moça que me ajuda em casa não podia vir. Não podia chegar em casa. E aí Desespero. Deus me lembrou de Noé. Uau. Noé, ele não salvou o mundo. Noé salvou a família dele. Deus colocou todo mundo dentro de casa pra gente aprender a viver em família. E eu falei, então eu vou aproveitar esse tempo. Que lindo isso. Aí fiz live com meu filho, pus ele para fazer live comigo, comecei a fazer live, aí eu fiz meus 2 lançamentos digitais,
as crianças dormindo 7h30 da manhã, eu ia fazer as lives, que é a hora que eu podia. Então, quem podia assistir, E podia. até quem não hoje, podia. às 7h30, né? Aí virou uma tradição no meu Instagram, porque eu sou das 5 horas da manhã. E agora, né? Mas aí, por que eu comecei a ser disciplinada? Porque eu não sou... Então, isso que eu ia te perguntar. Você sempre foi uma garota disciplinada, atlética? Zero, eu era chamada de desorganizada. Sério? Esquecida. É mesmo? Nossa, eu cheguei a ficar doente fisicamente por conta da minha indisciplina. Eu tive um problema seríssimo no estômago, eu vomitava sangue, porque eu comia fast food demais. Eu era completamente... Eu fiquei desnutrida. Uau. Eu não fazia atividade física, eu não lia. Eu só assistia televisão e comia errado e acordava tudo errado. Uau. Sabe aquela pessoa que acorda correndo ali no Ai, desespero? meu Deus. Horrível. Mas era assim que eu acordava. Sim. Eu morava num condomínio e aí um amigo meu me pegava e eu ia de carona com ele pro trabalho. Quantas vezes ele buzinou e ainda estava dormindo? Thaís, que sufoco. Que sufoco. Que acordar nesse supetão. Aquela vida. E isso refletia nos meus relacionamentos. Total. Um casamento enfraquecido. E aí eu percebi que eu estava começando a perder a admiração do meu marido. Uau. Só que conhecendo o meu perfil comportamental e o autoconhecimento, ele é libertador. Sim. Então, naturalmente, eu sou indisciplinada, certo? Ok. Meu marido começou a perder a admiração em Qual mim. o perfil comportamental? Eu sou DI, Aham. de dominante com influente. Isso. E ele? Ele é ID. Ah, tá. Influente dominante. E para o dominante, a admiração é um valor. Eu preciso te admirar para conseguir me submeter a você, mas eu também preciso que você me admire. Uma questão de respeito, né? Só respeito quem eu admiro. Eu admiro. E é uma questão de valor. Eu entendi, cara, é muito importante isso para mim. Falei, eu vou começar a ser disciplinada, porque esse homem precisa me admirar. Ele não pode perder a admiração em mim. E aí, Lígia, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã. Meu bebê tinha... O Noah? O Noah tinha 9 para 10 meses quando eu comecei a acordar às 5 da manhã. Ele ainda não dormia a madrugada a noite inteira. Às vezes ele acordava. Mas eu decidi que eu ia mudar a minha vida e a disciplina ia me ajudar a fazer isso. Thaís, então vamos contextualizar para as meninas ali, mas por enquanto, nós vamos tomar uma água. A gente vai contextualizar depois do intervalo. Bora? Eu espero vocês depois do intervalo. Tchau! Então voltamos, meninas, tá uma delícia esse papo, vocês estão gostando? Eu quero muito que você se sinta fazendo parte dessa mesa aqui, 1 hora, olha só, eu já profetizando aqui. Nós vamos conseguir fazer esse programa ao vivo, vocês vão mandando pergunta para nós aqui ao vivo com as convidadas de pessoa, que delícia! Então vamos lá, Thaís. Só para contextualizar, para as meninas que estão ali em casa. Então, estamos falando de uma mulher que tinha 2 filhos pequenos. Pequenos mesmo. Pequenos de verdade. Com o casamento precisando ser reconquistado, porque o casamento se conquista a cada sexta-feira romântica, que eu digo, não precisa ser só na sexta romântica, tá, meninas? Mas precisa de uma intencionalidade naquilo. Precisa calendarizar, né? Eu acho que é horrível, eu vou arrumar um tempo na minha agenda pro meu marido, é o que eu faço. Exatamente, é necessário. Eu tenho uma reunião marcada com ele toda terça, que a gente chama da noite do grudinho. Ah, que delícia. E aí, não se trata de uma mulher que tinha muitas pessoas para ajudar dentro de casa, fazendo serviço, e numa situação de pandemia. E aí vem de um histórico, então, de hábito de indisciplina. Hábitos destrutivos. Eu era escrava dos meus maus hábitos, literalmente. E qual era o seu pior mau hábito? Você lembra? Acordar tarde, era roer unhas, Roer unha. era comer mal e era ser... Eu tinha uma autodefesa muito grande. Então, quem chegasse perto de mim, eu já dava uma tacada assim, que era pra se assim, defender, não? Pra me defender. Eu saí muito cedo de casa, eu saí de casa com 15 anos. Então, o fruto caiu muito cedo da árvore, né? Entendi. Então, eu morei um tempo com a minha avó, depois já morei um tempo sozinha. Então, eu criei esse instinto de proteção muito cedo. Então, eu não permitia muito que as pessoas me conhecessem. Você eu acho que tem esse foi irmãos? Eu tenho 2 mais novos, eu sou a mais Isso velha. que eu ia perguntar. Eu sou... A mais velha tem esse instinto de proteção incrível. Muito. Então, eu tinha uma coisa muito de fazer tudo sozinha, né? Eu não preciso de ninguém. Quanto mais de um marido. Uau. Quanto mais de um homem, né? Tava me tornando aquela executiva que ia acabar sozinha.
Uau. sabe? Sei. Mesmo conhecendo Jesus. Isso independe, né? Isso independe. É. Então, quando eu me vi em casa, não nasci para ser Amélia. Essa era uma frase que eu Uau. falava demais. Então, quando eu me vi em casa, numa pandemia... Porque o contexto de Amélia, Amélia que é mulher de verdade. E o que a Amélia fazia para ser uma mulher de verdade? Gente, eu não sei. Eu preciso pesquisar mais sobre isso. Que contexto de Amélia Hoje eu esse? tenho um momento Amélia dentro do meu Instagram. E eu posso que falar que eu amo. Então, hoje eu falo, se ela era uma mulher de verdade, então eis que, né? Sou a tal da Amélia. É, adoro. Bom, eu não conheço, vou trazer depois para as meninas, Isso. prometo. Fica aqui um compromisso de trazer esse negócio de ser Amélia, o que de fato é verdade. E eu nem sabia e falava, né? E aí, na pandemia, eu trouxe hábitos de cuidar da minha casa, de me cuidar, de olhar pra mim. Então, e é isso que eu digo. Não é cuidar, guardiãs do lar, fisicamente, a casa, limpar, faxinar. É principalmente começar aqui. Em primeiro lugar, aqui, ó, a minha mente, o que está aqui dentro. Como está o meu lar emocional com relação a isso. Depois, o lar físico. O lar físico, a minha atividade física, como que está? Eu tenho me cuidado, tenho tido um tempo para fazer a unha. Ou então... Eu não fazia atividade física hoje, eu não vivo sem atividade física. Não, zero fazer atividade física. Hoje eu não vivo sem, é o meu combustível, é o meu momento. E na pandemia, como você fez para se Em virar? casa. Tem até uns vídeos que eu fiz, assim, às vezes o No aqui, correndo. Fiz em casa, colocava lá na televisão e fazia. Ganhei uns pezinhos e aí fazia ali em casa. Ou ia caminhar na rua. Caminhar na rua, pra mim, Na terapia. é o meu momento com Deus. Eu não sou da meditação parada. Se eu ficar parada e dar um ciricutico, aí não consigo. Sei como é. Eu sou da meditação andando. Na natureza de preferência. A minha casa tem uma rua, assim, que é uma pista de corrida, bem pertinho da minha casa, que eu amo. Então, lá é o meu lugar com Deus. Uau. Então, às vezes eu vou pra academia e Deus fala assim, vamos ter um momentinho? Aí eu estaciono o carro e vou pra pista. Que delícia. Então, a caminhar era o meu momento, assim, era o meu momento de respirar, porque às vezes em casa parece que a gente não vai conseguir respirar. Isso. A criança fica doente, o marido cobra, a comida tem que estar pronta, a roupa guardada, a roupa parece que, meu Deus, Multiplica. misericórdia. Não, misericórdia não, Senhor, eu agradeço. A Eu vou louça, então? A louça eu até gostava, porque eu coloco um telefone ali, vou vendo uma Aham. palestra, uma coisa, uma água quentinha na mão, parece que vai me dando A roupa é e some meia. E a criança troca 3 vezes de roupa, mas você nem saiu de casa, criança. E bebezinho, então, Sei fazer um como é cocô que ia isso. parar aqui. Sei. Esse era o meu contexto. Uau. E foi nesse contexto de caos, mas que é o contexto de toda mulher que está dentro da sua casa, que não tem muitas ajudantes. Ou nenhuma. Ou nenhuma, né? Que eu entendi que a disciplina seria a liberdade. Eu entendi que a disciplina é a liberdade que eu tenho de me autogovernar, de me obedecer. Então, se eu dei uma ordem para mim, eu sou mais forte que o meu despertador, eu vou ser mais forte que ele. Porque se eu perder do despertador, eu vou ganhar do que durante o meu dia? Verdade. Eu vou perdendo dos 2 litros de água, eu vou perdendo da atividade física, eu vou perdendo pro O brigadeiro. despertador eu é vou o menor. Entendeu? É o menor. É uma sucessão de perdas. Sim. E aí, no final do dia, eu termino como eu não sou capaz. Na verdade, eu só não me autogovernei. Eu só não me autodisciplinei. Então, eu entendi que meu sogro é muito disciplinado. Ele é a minha inspiração de Seu disciplina. sogro, isso que eu ia perguntar, você tem alguma inspiração pra Meu isso? sogro. Meu sogro, ele tem quase 70 anos. Até hoje, ele corre, ele anda de bicicleta 40 quilômetros. Que lindo. Ele tem uma vida extremamente ativa, viaja, moram sozinhos, 70 anos, extremamente lúcido. A gente ainda que pede umas ajudas para ele, sabe? Então, Sei. ele é a minha inspiração de disciplina. Que legal. E qual foi a primeira disciplina que você colocou na sua vida? Acordar antes do sol nascer. Essa foi a primeira. Meninas, presta atenção. Acordar antes de todo mundo da minha casa. A mulher de Provérbios 31 virou muito mais do que uma inspiração, virou um desafio para mim. Se ela pode, eu Uma também meta. posso. Uma meta de uma vida. meta ser alcançada. Ela era uma rainha, né? Eu digo para as meninas que antes eu queria ter um bate-papo de confronto com essa mulher, que absurdo. Você já é. teve raiva dela? Muita Eu já raiva, tive muita raiva dela. E depois que eu aprendi que toda unção que eu respeito, isso vem para mim, ela virou minha amiga. Best friend, Best forever. friend, best friend. Por quê?
porque eu aprendo muito com ela. Em vez de eu ficar com raiva dela, xingá-la, até falar, sua filha da mãe, você está escrita aqui só para ser uma afronta para mim. Não, ela é uma inspiração. Então, é uma meta que eu posso alcançar. A minha tia uma vez falou assim para mim, Tata, eu tô seguindo uma pessoa na internet e ela acorda 4h30 da manhã e ela tira o lixo, ela não sei o que, não sei o que. É uma pessoa com dinheiro, hein? E arruma os filhos, manda os filhos pra escola. Eu falei, cara, eu vou começar por ela. E aí eu comecei a modelar algumas pessoas na internet. Que legal. Então eu comecei a acordar, fazer meu devocional, ativar o meu dia, ir pra academia, levar... Aí eu junto hábitos. Isso ajuda muito a gente a criar novos hábitos. Então, por exemplo, eu levo meu filho na escola e na volta eu paro na academia, treino e vou para minha casa. E esse hábito, hoje, eu estava até conversando com meu marido. Lígia, como que era o seu hábito antes? Eu falei, então, eu acordava cedo, estudava, 5 da manhã, começava a estudar tal. Era hora de acordar as crianças, depois levava eles para a escola e de lá já ia fazer atividade física. Hoje, não tem criança mais lá em casa para levar para a escola. Então, é uma readaptação desse hábito por anos. Mas nós que somos empreendedoras, a gente precisa mais do que ninguém ter o hábito de se auto-obedecer. Porque eu não tenho ninguém para mandar em mim. Exatamente. Eu que me presto contas. Exatamente. Então, isso independente, se eu tenho um gatilho que me leva a fazer tal coisa, que se mesmo que seja boa, eu preciso entender que isso é importante, fundamental para mim. Porque como que eu posso pôr a máscara querer pôr a máscara de oxigênio no outro se eu não coloco em mim? Eu sempre falo assim, como que uma pessoa que está se afogando salva quem está se afogando? Não salva. Os dois vão morrer. Morre os dois. Então um dia eu fui deitar na minha cama, Lígia, foi o primeiro lançamento que eu fiz na internet. Eu fui deitar na minha cama e tem uma foto, um banner, um quadro, muito parecido com esse do leão atrás, só que eu da minha família, né? Com as crianças e tudo. E comecei a olhar aquele quadro e eu tenho o hábito de cheirar o cabelinho dos meus filhos para me desestressar. Quando eu tô muito nervosa, assim, eu falo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, eu dou um cheirinho no cangotinho, no cabelinho, que sabe? delícia. Curte mesmo. Ah, eu tô cheiroso, porque isso porque depois vai ficar pedido, né? Fica pedido. Não, e não é nem só do fedor. Fala assim, mãe, para com isso. Não. Eu falo, não, só um cheirinho. Não. Um sovaquinho, eu adoro um sovaquinho. E aí e eles estavam dormindo na minha cama. Porque aí eu ia deitar, eles dormem 8 horas da noite. Ai, que delícia. Porque aí o que aconteceu? Como eu comecei a ser muito disciplinada e ter uma rotina muito estruturada, eles foram no flow. Porque quem dá ambiência é a mulher. Quem carrega a atmosfera da casa é a mulher. É a mulher. O Bruno até fala pra mim, o senhor meu marido, meu Deus, quando a Thaís entra de dieta, é um Deus na condensa, porque eu não compro coisa que eu não vou comer. Entendeu? Sim. E eu quero comprar alguma coisa que é diferente disso, você vai fazer a compra você, porque o que eu vou comprar é o que eu posso comer nessa casa. E eles já se acostumaram, sabe? Sim, e é até bom para a família toda. Toda, eles super curtem, mas não deixam de me zoar, sabe? Sim. E aí eu fui deitar e aquele dia eu tava bem, mas aí me deu um negócio no coração, eu comecei a chorar, Lígia, um choro da minha alma. Uau. Da alma mesmo, um choro que doía meu corpo. E Deus, eu olhava para eles, eu falava assim, Deus, que caminho que eles vão ter trilhado para eles seguirem? Qual que é o caminho que eu estou pavimentando para eles andarem? Qual que é o teto que eu estou estabelecendo para eles? E eu comecei a chorar e Deus falou assim para mim, para de colocar sobre o ombro deles o peso da sua improdutividade. Uau. Quem não está fazendo as coisas é você. Exatamente. E o que eu falava? Mas é porque eu tenho 2 filhos pequenos. Isso. Não, eu não faço isso porque eu tenho 2 filhos pequenos. Mas como que eu consigo se eu tenho 2 filhos pequenos? Uma historinha. Uma historinha Sempre que era contando verdadeira, Sim. só que era paralisante. Sim. Ela me limitava a um lugar que Deus não estava me limitando. E então, no outro dia, eu levantei. Aí a leoa ruge, né? Sim. Aí a leoa faz o carinha lá que você faz. Isso. Leoa. E eu desenhei a jornada da mulher imparável. Uau. Desenhei lives, como que ia ser o lançamento, o curso, a mentoria, tal. Chamei o senhor meu marido, que estava meio... que não podia trabalhar, pandemia, não podia atender cliente, não podia... Vem aqui, meu filho, vai estudar como é que faz tráfego. Trouxe um ambiente para dentro da minha casa. Uau. E então, tudo mudou. Que legal. Então, ele entrou também nessa jornada empreendedor digital. Agora não mais, agora eu estou sozinha, porque aí como as coisas voltaram ao normal, ele foi cuidar bem ele foi cuidar da empresa e aí ele falou, agora voa, avião. E como funciona o desafio Discipline-se? Discipline-se é um programa que eu tenho muito orgulho. É um programa. É um programa, não é um curso, não é um desafio, é um programa. Tenho até a pulseirinha dele aqui. Que legal! Pro próximo a gente tem surpresas.
E Deus me deu num momento de devocional. Uau, que legal. Existiu uma profecia sobre a minha vida. E que linda essa sua pulseirinha. Essa pulseira é do Discipline-se, Aham. todas as meninas que fazem têm, e eu queria te dar essa de presente. Ai, que linda, amei, amei. Quer voar? Discipline-se. E o que significa voar? É um desafio que a gente tem dentro do programa. Que eu não Essa vou... é minha? Essa é sua, pode ficar. Obrigada pelo presente. Significa você não pode falar mal de você, do outro. Você precisa assumir a responsabilidade da sua transformação e não pode reclamar durante o tempo da Assumir, transformação. então, você não pode falar mal de você, do outro, assumir a responsabilidade E não reclamar. e não reclamar. processo. Que lindo! E isso te leva à disciplina. Porque a disciplina nos leva ao Amei. governo. E o programa funciona, eles são 4 semanas em que nós fazemos juntos. Então, eu tenho um personal trainer, eu tenho uma nutricionista, eu tenho uma psicóloga. E todos os dias de manhã a gente acorda, faz o devocional juntos, ativa juntas o nosso dia. E aí tem os desafios que a gente vai cumprindo E durante a aí semana. eles vão colocando isso lá no programa para o pessoal cumprir. É ao isso? vivo, eu entrego ele ao vivo num Instagram fechado. Ai, que legal! Então a gente tá sempre muito juntas mesmo. Aí tem o desafio Fogo no Parquinho. Ah, tem um monte de marido que me adoro, ama. adoro. Ah, olha, ama a Thaís. Porque depois do Disciplines, porque a gente trabalha 4 disciplinas. Aham. A disciplina espiritual, a disciplina física, a disciplina do casamento, da família e a disciplina de estudos. Então a gente lê um livro juntas. Mulheres que nunca tinham lido um livro inteiro leram no Disciplines. Que legal. E dura quanto tempo? 4 semanas. Ah, legal. São 31 dias extremamente intensos em Intensos. relação a desenvolvimento de disciplina. Que legal. Porque, para mim, a disciplina nos leva ao governo de Sim. todas as nossas áreas. Então, é um programa que, assim, aí depois a gente teve muito casamento restaurado. Muitas mulheres que não tinham amigas, que hoje são amigas, porque se conheceram dentro do programa. Que legal. Então, Deus realmente tem restaurado a vida de mulheres através desse programa. E eu sou muito feliz e grata a Deus por ter me confiado, porque foi algo que nasceu primeiro no coração dele. Ai, que lindo isso. Então, começou a partir de você. Começou a partir de um movimento meu dentro da minha casa. E você sabe que o Guardiãs do Lar, por que lar? Lugar de amor e respeito. Uau, que lindo! Lar é lugar de amor e de respeito. Maravilhoso. E se eu não guardo lugar de amor e respeito, aonde eu vou guardar? Onde estará o coração das pessoas? Amei o voar, já vou usar, já vai fazer parte do... Já está combinante, né? Com o meu look de hoje. E aí, toda vez que eu olhar para ela, eu falo, eu preciso e sou disciplinada. Está fazendo parte, vai fazer parte já do meu look diário, inclusive de treinar. Thaís, já estamos terminando, mas eu preciso que você olhe para aquela tela ali, ó, e fale para aquela mulher que está na cama, colocando a desculpa nos filhos pequenos, ou de repente a falta de recursos financeiros, seja lá o que for, porque eu entendo a sua dor. Nós temos muitas dores, nós passamos por várias adversidades, mas se eu não entender e querer ser posicionada aquilo que Deus nos fez para ser, a gente não muda de vida. Então, o que você diria para essa mulher que está ali, ó, depois do lado da tela, ali, parada, paralisada? Coloca o pé, que Deus coloca o chão. Uau, adoro. Deus tem um destino profético para a tua vida. E se você não assumir o processo para viver isso, você não desfruta do propósito. Deus não te colocou, Ele não joga dados. Ele não te colocou onde você está, ouvindo isso exatamente agora, porque Ele não tem algo para fazer na sua vida. Mas a espera em Deus, ela é paciente, mas não pacífica. Ai, peraí, eu preciso repetir isso. A espera em Deus... Ela é paciente. Esperei pacientemente no No Senhor. Senhor, mas- E Ele se inclinou para mim. Sim. Mas ela não é pacífica. Ou seja, Você tem a sua parte e a sua ação te leva à revelação. a ação leva à revelação. Então, o que fazer depois que a gente recebe uma palavra profética? Agir. Agir. Deus, eu vou fazendo. E se eu estiver fazendo algo de errado, Senhor, só endireita minhas veredas, mas eu estou indo. Não fique esperando Deus fazer por você o que Ele já pediu para você fazer. Não tem ninguém mais para fazer. Não tem. Ele me deu discipline-se. Se eu não tivesse feito o discipline-se, Lígia, Ele ia dar esse projeto na mão de uma mulher. Com certeza. Porque ele coloca pessoas para cumprir aquilo que nós não cumprimos. Vasti foi substituída por Esther. Mas não seria como é hoje. Porque é algo que eu carrego, que o discipline-se precisava. Mas não ia deixar de acontecer. A obra não é sobre mim, é sobre Ele. Então, quando a gente recebe uma palavra profética, Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu creio. Ele vai fazer algo grande. É daqui
para multidões. Amém. É daqui para um canal maior. Amém. Amém. Deus vai ampliar a tua voz. Amém. E você sabe disso. Amém. Você só está no processo Um processo de moer. de moer. De moer. Só que não existe propósito sem processo. Só que se eu aborto o processo, eu aborto o propósito. Amém. Ele vai ampliar a tua voz, vai. Só que se você parar de falar, o teu propósito não acontece. Uau, que lindo isso, Thaís. Muito obrigada por vir de terras distantes, São Paulo, aqui, ter essa tarde maravilhosa e tão profética nesse lugar. Muito obrigada. E eu também quero agradecer a você que está aí do outro lado da tela. Bora se disciplinar, bora entender aquilo que Deus tem para a sua vida. Também quero agradecer a todos os meus parceiros que fazem disso daqui uma grande realidade. Vocês sabem que sem vocês isso não seria possível. Então eu espero vocês no próximo programa. Tchau!